Olá, seja bem-vindo ao canal. Promessas para o nosso tempo. Deixe um comentário com pedidos de oração ou testemunho de algo que o Senhor fez em sua vida. Deus te abençoe e bom vídeo. Por favor, abra o Evangelho na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2. E assim que você achar, por favor, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem o Evangelho e mostra para a pessoa onde que nós vamos ler. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está fazendo uma pergunta aos Gálatas, querendo saber isso, que eles respondam a respeito do Espírito Santo. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Agora, eu leio pela terceira vez e toda a igreja repete. Vamos lá. Só quisera, bem alto, só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Você vai ter que responder essa pergunta, e essa resposta vai ter que ser dada agora, tanto pela palavra como por você. E se você não sabe a resposta, você vai aprender, porque é fundamental para a sua fé, para a sua vida cristã. Se você crê na palavra de Deus, desocupe as suas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus, com seus olhos fechados, glorificando, aplaudindo e glorificando. Levanta a tua cabeça para o alto, mas com os olhos fechados, pela fé. Dá glória, glória, glória. Glorifica e aplaude. Quem está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus também. Quem está em casa, ou no hospital, ou no trânsito, dá glória a Deus. Senhor Deus e Pai, não apenas aqui nesta igreja, mas agora em toda parte, em todo o Brasil, uma multidão te glorifica, te exalta. Recebe este louvor que está sendo levantado agora. Abre os céus para receber, Senhor Deus, e pela mesma abertura que o Senhor está recebendo o louvor, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Onde estiver uma só pessoa te glorificando e te aplaudindo, abençoe poderosamente. Venha com teu Espírito, venha com a tua graça, venha com teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para ouvir um homem, todos querem ouvir o Senhor falar. É a tua palavra que tem que ser anunciada. Então vem e toma a boca do pregador, toma os lábios do pregador, fala através do pregador. Envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Coisa boa sentir a presença de Deus aqui, não é? Quem está sentindo a presença de Deus? Vale a pena a gente aplaudir e glorificar mais um pouco, ou muito mais. Oh, glória! Graças a Deus. Cada vez que você glorifica a Deus e aplaude, o Espírito Santo se alegra, sabia? Porque um dos prazeres do Espírito Santo é glorificar a Deus e o Senhor Jesus. Jesus disse: Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Falava ele do Espírito Santo. Então é sempre bom você glorificar a Deus. Senta, por favor. Como é que a gente faz para receber o Espírito Santo? Eu conheço tanta gente que está buscando há anos e não recebe. Pastor, o que eu tenho que fazer para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo? O que eu tenho que fazer para ter uma comunhão maior com o Espírito Santo? E a pessoa quer saber a resposta. A resposta é muito simples. Muitos não sabem. É a resposta desta pergunta que Paulo fez. O problema é que muita gente acha
que para receber o Espírito Santo de Deus tem que ser por merecimento. A pessoa acha que tem que merecer. Então, muitas pessoas, na busca do Espírito Santo, começam a se autoacusar, começam a ver os próprios pecados, falhas, erros, imperfeições, dificuldades, fraquezas espirituais, e a pessoa fala: eu nunca vou ter o Espírito Santo, eu não mereço. E a pessoa acha que tem que merecer. Agora, medite comigo numa coisa. Todo mundo que é salvo sabe disso. Você é salvo pelas obras ou pela graça? Pela graça. A gente não é salvo porque merece. A gente é salvo porque recebemos isso e tomamos posse. Acreditamos. É pela fé, não é? É pela fé e pela graça. Então, eu quero confirmar isso com você na palavra, lendo aqui a carta aos Efésios, a mesma mão que escreveu a carta aos Gálatas, através do Espírito de Deus, escreveu também a carta aos Efésios, cristãos que ficavam na cidade de Éfeso. E no capítulo 2 desta carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o 9, vamos confirmar que a salvação é pela graça. Olha só: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então ninguém é salvo porque merece. Porque se a pessoa fosse salva porque merece, a pessoa ia dizer: eu sou muito bonzinho, eu sou muito santo, por isso que eu vou para o céu. Mas ninguém pode se gloriar diante de Deus, porque todos nós, seja quem for, são salvas ou são salvos pela graça, pelo favor de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, isso não se discute, amém? Isso não se discute. Quantos acreditam que são salvos pela graça? Amém. Quantos acreditam que serão salvos pela graça? Levantem as mãos. Lógico, é pela graça. Agora, se a salvação é pela graça, por que que o batismo com o Espírito Santo deveria ser por merecimento? Pensa um pouquinho. Porque se pela graça nós somos salvos, por quê? Para ter o Espírito Santo, nós deveríamos merecer. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, quero que você também ache, no versículo 10, nós encontramos que um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de graça. Vai lá comigo, Zacarias capítulo 12, verso 10. Está escrito: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Quer dizer que um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de graça. Para ficar bem claro que ele é dado como dádiva mesmo. O que é graça, igreja? O que é graça? É favor. Favor não merecido. É favor. Graça é favor. É dádiva, é presente, é doação. Mas especialmente favor. E a graça é um favor não merecido. Então, pela graça sois salvos. Por favor, nós somos salvos. Também o Espírito Santo se chama então
favor. Ele é dado como um favor a nós. E não é pelo nosso merecimento, é uma dádiva, é um benefício. Quer dizer, essa graça do Espírito Santo é dada como um benefício para que você faça coisas boas, para que você seja usado para boas coisas. É um benefício não apenas para você, como também para a tua vida espiritual, como para as pessoas que estão à tua volta. Então, nós somos salvos através da graça, e o Espírito Santo também é dado através da graça. Agora, nós vamos voltar lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, porque eu quero reler com você esse versículo 2, que foi a nossa leitura inicial. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é a resposta para isso então? Sabendo que o nome do Espírito Santo é Espírito da Graça, nós recebemos o Espírito Santo porque nós merecemos, é pelas obras ou é pela fé na graça? Nós somos salvos pela fé no favor, na graça. O Espírito Santo também é dado pela fé na graça. É pela fé. Jesus Cristo disse assim: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas. A pessoa tem que ter fé para receber o Espírito Santo. Então é pela fé. Só que a pessoa tem fé e acha que tem que merecer. Então ela bagunça tudo e não recebe, porque ela não está compreendendo que o Espírito Santo é o Espírito de graça, é o Espírito de favor, e está sendo dado como um presente para a nossa vida espiritual. Então, quanto mais tempo a pessoa fica na igreja, quanto mais ela convive com a palavra e com a igreja, com os outros cristãos, ela começa a misturar as coisas. Ela começa a achar que ela tem que merecer. Qualquer coisa que ela quiser, ela tem que merecer. Ela tem que ser boazinha para merecer. E com relação ao Espírito Santo, a pessoa pensa: o Espírito é santo, eu não sou tão santo assim, então eu não posso merecer. E quanto mais tempo a pessoa fica na igreja, ela vai deixando a fé na graça e vai colocando a fé nas obras. E ela que antes era uma pessoa espiritual, e você veja que o novo convertido, ele tem muito mais facilidades para receber graças do que um cristão mais antigo na igreja, porque o novo convertido, ele sabe que não merece mesmo, ele sabe que tudo é favor, então ele recebe muitas bênçãos. Puxa, aquela pessoa chegou na igreja agora, começou a primeira campanha de oração, já foi curada de câncer, e eu estou aqui, olha, eu já sou convertido há 10 anos, e agora nesse último ano me deu um câncer na próstata, eu peço a Deus e Ele não me cura. Por que aquele novo convertido já recebeu a cura e eu não? Isso acontece muito na igreja. Uma irmã diz assim: poxa, eu estou há 15 anos no Evangelho, no ano passado me surgiu um caroço no seio, e eu, conversando com uma moça nova convertida na igreja, ela disse que tem caroço no seio também. Nós duas começamos uma campanha de oração no mesmo dia. O caroço dela sumiu e o meu não. O meu não, ela é nova convertida. Por que o novo convertido tem tanta facilidade de receber a graça? Porque ele sabe que não merece mesmo. Mas o cristão antigo, ele já começa a achar que tem que merecer tudo, seja uma bênção, seja o Espírito Santo. Depois de um certo tempo a pessoa acha que precisa merecer, e ela anula a graça de Deus. Então, continuando aqui a leitura de Paulo, na carta que ele escreveu aos Gálatas, vamos ver aqui o versículo 3. Continue comigo, é muito forte, você precisa aprender isso. Olha o que Paulo pergunta mais uma vez: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é,
que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Hein? As bênçãos que você recebe quando você está buscando a Deus com fé, você recebe porque você merece ou porque você está acreditando que vai receber? Como é que é? Está acreditando. Estou fazendo pela fé, não é porque eu mereço, não. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, quer dizer, Ele que dá o Espírito, não é Jesus? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, as maravilhas que Ele opera, dar as bênçãos, curar, libertar, batizar com o Espírito Santo com fogo, Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a pessoa, ela começou espiritual, acreditando na graça, é salva pela graça, é perdoada pela graça, é abençoada pela graça, mas conforme ela vai frequentando a igreja, ela acha que tem que merecer as bênçãos. Ela começa a deturpar e anular todo o conceito da graça. Nós somos salvos pela fé na graça e recebemos o batismo do Espírito Santo pela fé na graça. É pela fé, não é por merecimento. Continuando aqui a leitura. Esta carta que Paulo escreveu aos Gálatas é um ensino. E Paulo, como bom professor, como bom ensinador, como bom mestre, ele reforça esse ensino de que o Espírito Santo é dado pela graça, pela fé na graça, e não pela fé nas obras, não pelo merecimento. Continue comigo aqui, a partir do versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A pessoa, se ela cumprir todo o Antigo Testamento, se ela conseguisse fazer isso, ela poderia dizer: eu sou salva pelas obras. Mas acontece que ninguém até hoje conseguiu cumprir a lei, cumprir o Antigo Testamento, a não ser Jesus Cristo. Foi o único que pode dizer: eu sou salvo e sou a vida e tenho vida eterna porque eu cumpri a lei. Mas ninguém mais. Então a lei é para aquela pessoa carnal que acha que precisa merecer. Mas o justo, ele viverá da fé. Continuando aqui o versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Agora, quem consegue fazer as coisas da lei, para viver pela lei, para viver pelas obras? Ninguém. Ninguém consegue, amados. Porque a lei proíbe o pecado. E quem é que não peca? Veja comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 20, no Antigo Testamento, tá bom? Vamos no Antigo Testamento, no tempo antigo. Olha o que está escrito, Eclesiastes 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Quer dizer que no Antigo Testamento já havia esse conceito: ninguém consegue cumprir a lei. Todos pecam, e se a pessoa peca, está condenada. Se a pessoa peca, ela está morta. Agora, e no Novo Testamento? Será que no Novo Testamento as pessoas não pecam mais? Vamos lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que, de fato,
A nossa vida aqui neste mundo é muito difícil, e não há uma pessoa, nem no tempo antigo, na antiga aliança, nem no tempo da aliança atual, o Novo Testamento, não há pessoa que não peque. Todos pecam. Então, por merecimento, ninguém vai receber a salvação, e por merecimento, ninguém vai receber o Espírito Santo. Porque a pessoa que peca, ela é maldita. Volte para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quer dizer que tanto a salvação tem que ser pela fé na graça, por alguém que fez esse favor por nós, como também a entrega do Espírito, receber a promessa do Espírito, tem que ser pela fé na graça, no favor que alguém fez por nós, para que a gente recebesse isso. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, onde no Novo Testamento, no versículo 3, a gente viu que todos pecaram, logo em seguida Paulo escreveu assim no versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados gratuitamente pela sua graça. É de graça, somos justificados pelo seu favor, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a salvação é pela fé na graça, e essa graça, esse favor, quem fez por nós foi Jesus. E o Espírito Santo de Deus é derramado na sua vida e na minha vida em cumprimento da promessa, também pela fé nesse favor que Jesus Cristo fez. Então Jesus é justo e justificador. Você sabe que na lei brasileira, no sistema jurídico brasileiro, há a figura da graça, o Instituto da Graça, que é o seguinte: o juiz, baseado no inquérito, nas provas, e vendo que o réu transgrediu a lei, o juiz dá a sua sentença e condena a pessoa. A pessoa encarcerada foi presa. O juiz a condenou, olha só, julgou e condenou. Mas esse Instituto da Graça que existe no sistema jurídico brasileiro permite que o chefe do executivo dê a graça para um condenado. Então, o governante, ele, dentro desse Instituto da Graça, ele pode dar a graça, ou seja, o favor para um condenado. E aquele condenado que foi julgado, que está ali porque merece, o poder executivo pode libertá-lo e anular aquela condenação. Olha que interessante. Vamos aplicar isso no mundo espiritual. Nós sabemos que a lei está aqui e a própria lei julga, a própria palavra julga. Então, baseado na lei e na vida de cada um de nós, que somos pecadores, porque todos pecaram, nós somos condenados, justamente condenados. Todos os seres humanos estão condenados, e essa condenação já foi feita. A lei está ali para condenar, e condena mesmo. E as provas estão aí, a própria vida da pessoa. A própria pessoa é reconfessa. Ela diz: de fato, eu não sou santo, eu sou pecador. Então ela é reconfessa. Ela está condenada. Mas o que é que nós vimos que acontece no sistema jurídico brasileiro?
depois que o condenado já está preso, chega o chefe do executivo, e não do judiciário, o chefe do executivo, ele analisa e ele resolve por critério dele, não por critérios do juiz, nem do legislador. Ele resolve como a pessoa que tem o poder executivo, ele resolve por critério que só ele está entendendo. Não é apoiado em lei, a não ser o Instituto da Graça. Ele resolve, fora o íntimo: eu vou perdoar esse condenado. E o chefe do executivo, baseado no Instituto da Graça, ele solta aquele preso. E se o juiz quiser prender de novo, não pode. Se a polícia quiser prender de novo, não pode. Porque o chefe do executivo estava no exercício dos seus atributos. O que me chama a atenção nisso, amados, é que não é o juiz que volta a analisar o processo. É o chefe do executivo, uma pessoa que não tem qualquer obrigação com a lei. Veja se você compreende isso. Eu sou condenado, você é o condenado. Nós deveríamos estar presos, amarrados. E a sentença contra nós está na lei. E nós somos réus confessos. Sim, somos pecadores. Admitimos isso. Mas o chefe do executivo, aquele que executou a nossa obra de redenção, aquele que pegou a cruz do Calvário nas costas, aquele que executou a obra de salvação ali naquela sexta-feira de dor, de trevas e de sofrimento, o chefe do executivo, por critérios dele, íntimos dele, que não estão sujeitos à lei do Antigo Testamento, ele vem e nos absolve por causa da sua graça, por causa do seu amor, e ele ainda nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós somos salvos por favor, e nós somos batizados por favor, por graça do chefe do executivo, que é Jesus Cristo. Não existe ninguém mais poderoso do que Ele. Se você quiser entrar no céu por merecimento, teu fim vai ser lamentável. Se você quiser receber o batismo com o Espírito Santo por merecimento, eu não queria te desanimar, mas dentro da palavra, eu te garanto que você vai ficar fazendo campanhas de oração o resto da vida e vai continuar vazio. Se você, na hora de buscar o Espírito Santo de Deus, continuar se acusando, continuar achando culpa na tua própria vida, permitir que o diabo te acuse, na hora da busca do Espírito Santo, você quer tanto, não é? O diabo ele traz na tua memória: você não vai receber não, você é um pecador, você é uma pecadora. O diabo é o advogado do inferno. O diabo ele faz o papel de acusador mesmo, de promotor. Ele fica te mostrando a tua culpa, e você, bobinho, acaba acreditando que está vivendo no tempo da lei. Você tem que dizer para Satanás: Satanás, você está muito atrasado, vai ler a Bíblia, Satanás. Eu sou liberto pela graça, pela fé em Jesus Cristo, e vou receber o batismo do Espírito Santo pela fé em Jesus Cristo, porque Ele é justo e justificador daqueles que têm fé nele. Eu quero finalizar esta mensagem lendo para você aqui, só para você ter certeza disso, para você não permitir que o diabo ou qualquer pessoa te acuse. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma nova lei, sabe, amados? O Instituto da Graça. O judiciário aqui no Brasil tem que respeitar, sabia? O executivo, o chefe do executivo solta o condenado por critérios que só ele entende. Ele põe o condenado na rua, tira das grades.
Aí o juiz fala: não concordo, eu vou dar outra ordem de prisão, outro mandado de prisão, para que a polícia encarcere novamente essa pessoa. Nenhum juiz aqui pode fazer isso, a menos que o réu acabe praticando outro crime. Olha só, mas se o réu continuar na graça, agora eu já experimentei o que é uma prisão, já vivi lá no meio das trevas, agora recebi esse indulto, recebi esse favor, recebi essa graça, agora vou andar direito, porque eu não quero voltar para aquele lugar tenebroso. Se ele andar direitinho, nenhum juiz aqui no Brasil pode novamente encarcerá-lo, nenhum policial pode prendê-lo. Você está compreendendo isso? Ele foi um grande bandido, ela foi uma grande marginal. Então você pega e mostra para Satanás o instituto da graça que você tem. Mostra a palavra do Deus Todo-Poderoso e mostra o sangue de Jesus Cristo. E você diga para o diabo: Satanás, recue, porque não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Nem você, demônio, pode levar eu de volta para a prisão, nem qualquer espírito, nem qualquer pessoa, porque eu fui liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui salvo pelo sangue de Jesus, pela obra que Ele executou por mim na cruz do Calvário. Eu recebi esse favor, eu não mereço, mas eu recebi esse favor. E o que acontece quando a pessoa desvia? Voltou para o crime. No mundo espiritual, voltou para o crime. Vai ser presa novamente. O desviado está novamente aprisionado. A desviada está novamente aprisionada. O que o desviado e a desviada precisa? Acreditar outra vez na graça. Aqui mesmo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, está escrito: porque a lei do Espírito de vida, veja que isso é uma lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tem uma lei que leva a pessoa para o pecado e para a morte, é a lei do Antigo Testamento. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é o Instituto da Graça. Se tem pessoas aqui que querem tomar posse dessa graça para viver em liberdade espiritual, para ter paz na tua consciência, ainda que te acusem, você só deve satisfação para o Senhor Jesus. Se você está realmente em falta, então você precisa pedir o favor. Precisa pedir o favor para o chefe do executivo, para que ele te perdoe, para que ele te conceda este favor, para que você seja salvo. E se você não está conseguindo receber o poder do Espírito Santo, porque vive se acusando, se atormentando, então você precisa pedir o favor também para o chefe do executivo. Amém? Olhem todos para mim agora. Eu vou perguntar, olhem bem para mim e respondam. Respondam. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus Cristo como o único Salvador? Ergue a mão direita bem alta. Oh glória, que maravilha! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. É pela graça que você é salvo. Não é porque merece, não, é presente, é favor. Todos que ergueram as mãos, venham para cá, peça licença. Deixa eu ir para frente, eu preciso ir para frente. E venha correndo tomar posse dessa graça. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. A pessoa que se desvia, ela se acusa muito, não é? Poxa, voltei a fumar, voltei a beber, voltei a fazer coisas erradas, falar palavrões. Minha consciência está tão pesada. A pessoa que se desvia, ela tem que invocar o Instituto da Graça. Tem que invocar novamente
a obra que Jesus executou por ela. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, não fique no teu lugar, tá bom? Não fique. Chegou a hora de você tomar posse do teu perdão. Então saia do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Pastor Joaquim, tenho tanta vergonha de ir aí na frente. Que vergonha nada, venha correndo, venha rápido, porque você depois vai buscar o Espírito Santo de Deus e vai receber este poder pela graça. Não é só ela não, tem mais gente, pode vir para frente. Vem para frente, saia do teu lugar. Vem correndo, vem rápido. Tem uma outra coisa, amados. Você não consegue se libertar desta ideia errada de merecimento. Pastor João Ribe, eu me acuso, eu me atormento, eu não consigo me libertar dessa ideia de que eu tenho que merecer. Acho que está aí a minha dificuldade. Eu acho que eu tenho que merecer, porque quando eu era pequeno, a minha mãe só me premiava se eu merecesse. Então eu cresci pensando assim: eu só acho que eu vou conseguir alguma coisa se eu merecer. Você está precisando de cura interior. O Espírito Santo de Deus é o único que pode fazer isso. Se você tem esse conceito na tua vida, de que tem que merecer para receber, não consegue acreditar plenamente na graça, então saia do teu lugar e vem aqui para frente, porque Deus vai mudar a tua cabeça. Deus vai te dar a mente de Cristo. O Espírito Santo vai te ensinar como que você vai viver pela fé e pela graça, sem nenhuma condenação. Nunca mais você vai chorar debaixo da acusação do diabo. Nunca mais você vai perder o teu sono. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. Venha para cá. Todos que quiserem, todos venham para cá em nome de Jesus. Pastor, eu preciso dessa cura interior. Eu preciso dessa mudança na minha mente. Tem pessoas que cresceram em religiões que só ensinam as obras. A pessoa acha que se ela não fizer aquela obra, ela não vai ser abençoada. E a pessoa cresce com um conceito todo errado de Deus e de Jesus Cristo. Não anule a graça de Deus. Jesus Cristo não morreu em vão por nós. Jesus Cristo morreu para nos dar vida e vida de verdade, e a gente não pode anular essa graça. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Gálatas mesmo, capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, quer dizer, morreu em vão. Você acha que Jesus morreu em vão? Lógico que não. Se a lei pudesse salvar alguém, se as obras pudessem salvar alguém, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Entendeu? Deus não iria fazer o filho dele morrer tragicamente, dolorosamente, se tem outro jeito para salvar a humanidade. A verdade é que ninguém consegue viver sem pecar. Essa que é a verdade. E é por isso que você tem que acreditar na graça. Entendeu? A pessoa, ela recebe o batismo com o Espírito Santo, e eu quero falar isso na igreja porque o Espírito Santo está me tocando agora. A pessoa recebe o Espírito Santo, começa a falar em línguas, é uma bênção. Aí um dia ela peca, aí ela pensa: o Espírito Santo acho que foi embora. O Espírito Santo foi embora porque eu pequei. Aí ela não fala mais em línguas. E ela se esquece que um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito de graça. Amém? Então, se você era batizado com o Espírito Santo e com fogo, e parou de falar em línguas, e quer a renovação, então saia do teu lugar e vem aqui para frente também em nome de Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Estou vendo tanta gente aqui chorando. Chorando com culpa. Chorando com remorso.
não se condene mais. Você está diante daquele que é justo e te justifica. Creia, é pela fé, é pela fé, é pela fé na graça, é pela fé no favor. Diga para você: eu nunca vou merecer a salvação, nem o Espírito Santo. Eu tenho porque é favor. Oh glória. Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, e pela graça, pela fé nesse favor que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu tomo posse da minha salvação. E eu quero, meu Deus, que o Senhor trabalhe agora a minha mente e o meu coração, retirando de mim toda acusação, todo sentimento de culpa. Purifica a minha mente, me dá Tua paz, muda, Senhor, a minha maneira de pensar, me dá a certeza da minha salvação pelo favor que o Teu Filho Jesus fez por mim. E eu creio, meu Deus, que por favor a minha vida é restaurada. É pela graça que eu estou aqui, e é pela graça que eu continuarei diante de Ti. Pai bendito, opere a cura interior na minha vida. Me dá, Senhor, a Tua paz, em nome de Jesus. E escreva o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida. Pai bendito, seja comigo agora, para a glória do Teu nome. Assim seja feito. Amém. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos podemos espalhar essa verdade pelo mundo. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.